Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da Dinamio em parceria com a Distec. E hoje estamos aqui para falar sobre as boas práticas de segurança para fortalecer ambientes e usuários. Então, pessoal, somente alguns avisos, tá? O intuito do webinar é compartilhar as experiências, então fiquem à vontade para fazer comentários, levantar suas perguntas, suas dúvidas. O webinar ele será gravado, tá? E ao final do evento, teremos um certificado que será enviado, no e-mail de cadastro de vocês. Então, fiquem à vontade também para utilizar o botão Q&A para fazer as perguntas. E ao final do evento terá um formulário do webinar. Então, peço que todos respondam se possível. Siga também nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. E ficamos à disposição no comercial@dinamio.com.br. Pode entrar em contato conosco para levantar suas dúvidas. Ficamos à disposição para atender a todos, tá? Então, falando um pouquinho da nossa programação de hoje, vamos iniciar com um pouquinho de quem nós somos, né? Fazer uma breve introdução sobre a Dinâmio. Em seguida, vamos ao evento principal com o Felipe, que é sobre boas práticas de segurança para fortalecer os ambientes, os usuários. E ao final, teremos uma rodada de perguntas e respostas. Então, pessoal, falando um pouquinho sobre a Dinâmio, né, quem nós somos, estamos aí no mercado de TI desde 96, tá? Então são 27 anos de história, atuando com diversos ambientes para agregar valor, conhecimento e tecnologia. Estamos à disposição para poder potencializar a TI de vocês, tá bom? Então, falando um pouquinho também dos nossos números, né, trazemos aí então mais de 80 colaboradores certificados, mais de 2.000 servidores administrados, mais de 33 mil usuários em atendimento e mais de 4.000 chamados atendidos por mês. Como que nós realizamos esses serviços? Nós entregamos as soluções em 4 pilares, tá? Então, esses pilares são divididos entre o planejamento, a construção, o, a parte de serviço, né, a parte de entrega do serviço e o licenciamento. Dentro desse planejamento, a gente atua aí com a transformação digital, migração para a cloud, consolidação de ambiente, integração de domínios e empresas. Então, ou seja, né, toda essa parte de planejamento, de visão de negócio, podem contar com a gente para apoiá-los, tá? Na parte de construção, atuamos aí com as soluções Microsoft, soluções da Vim, soluções Kaspersky, Corpia e soluções da Manage Engine. Ou seja, né, toda essa gama de segurança, infraestrutura, usuário final, podemos apoiá-los com essas soluções, beleza? Com os serviços, a gente atua aí com diferentes entregas, tá? Então, desde operação de data center, service desk, gestão de patches e updates, gestão do backup, monitoramento 24/7, NOC, SOC, sustentação de segurança e tudo isso, né? Todos esses serviços aí sustentados por um contrato de 24/7, tá? Então são serviços aí modulares que buscam atender nas demandas, né? De diversos clientes, diversos ambientes aí, enfim, de várias naturezas diferentes aí de ambientes, tá bom? Na parte de licenciamento, a gente consegue entregar os licenciamentos, né, da Citrix, da Corpia, Kaspersky, Manage Engine, Microsoft, Vim. Então, se precisarem de alguma renovação, estiverem buscando uma parceria aí para atendê-los com essas soluções, podem contar com a gente também, que a gente está à disposição para atender, tá bom? Então, pessoal, a princípio seria isso, tá? Agora eu passo a palavra então para o Felipe para dar o início então sobre boas práticas de segurança para fortalecer ambientes usuários. Contigo, Felipe. Valeu, André. Obrigado aí pela introdução. Bom dia aí, todo mundo. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Vamos falar um pouquinho, né, sobre as boas práticas, né, de segurança para a gente poder fortalecer não só os usuários, né, mas principalmente o ambiente, né? É legal a gente entender que a Kaspersky, né, ela vai trabalhar em vários níveis, tá? Na parte de conscientização de treinamento. E é legal a gente entender também que a primeira linha, né, sempre vai ser o time de TI. E é dele que a gente vai falar hoje.
tá bom? Então, meu nome é Felipe Costa, sou engenheiro de Kaspersky. Por favor, utilizem o botão Q&A para perguntas e respostas. No final, a gente vai ter um tempinho aí para poder responder todas as perguntas, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre conscientização, né? Como é importante a gente construir um mundo mais seguro, a gente entender como que o mundo ele está mudando, como que a conscientização ela passa a ser cada vez mais importante para todos os componentes da empresa, todos os componentes da organização. Tá? Então, a gente sempre vai trabalhar com processos, processos, tecnologias e pessoas, né? E esses três trabalhando juntos, eles conseguem fazer um bom tripé para a segurança, eles conseguem apoiar muito a nossa segurança, para que a gente evite alguns pontos, né? Então, a gente sabe que hoje as pessoas são o elo mais fraco de uma organização e o endpoint é o principal alvo dos cybercriminosos. Né? Eu trago aqui alguns números em relação a esses ataques e a relação de alguns ataques com pessoas, né? Porque muitos dos ataques, o principal vetor de entrada no ambiente acaba sendo as pessoas, acaba sendo, de repente, alguém que clicou em algum link e não sabia, que, de repente, entrou em algum site e não podia, né? Então, a gente tem aqui essas informações, né? De repente, funcionários que compartilham dados de login e senha, de repente, esses dados acabam vazando, né? E podem ser vetores de entrada, né? E isso custa caro para as empresas, né? Então, isso custa, por exemplo, eu trago aqui esses números, né? Erros humanos, né? Custa mais de 1 milhão por organização enterprise, né? Para pequenas e médias empresas, é mais de 100 mil. Esses valores aqui são em dólares, tá, gente? Então, imagine, e é claro que é um valor médio, né? Empresas astronômicas vão trabalhar na casa de milhões e dezenas de milhões, e empresas menores vão trabalhar sempre de acordo com o seu nível. Só que é um valor muito expressivo, né, para ser causado por conta de erro humano, né, por conta de repente, uma falta de orientação, uma falta de conscientização, né, e a gente traz números que são alarmantes, né, então mais da metade das empresas, elas passam por algum tipo de incidente, né, e isso é muito preocupante, né, então porque você sabe que eventualmente você vai passar por algum incidente, vai acontecer, né, hoje em dia está muito simples que ocorra algum ataque, né? Então, hoje criminosos, né, cybercriminosos, eles não têm mais a necessidade de conhecimento técnico para poder promover um ataque. Isso torna qualquer empresa de qualquer tamanho suscetível a um ataque. Então, dependendo da proteção, esse ataque pode passar, e dependendo dos usuários, ou um ataque mais simples, ele pode acabar passando. Né? Então, eu trago aqui, né, esse aqui é o portfólio da Kaspersky, né? E aqui a gente sempre comenta os níveis, né, de ameaças, né, que nós temos, né? Então, nós temos um nível mais baixo, ameaças commodities, que são ameaças numerosas, são ameaças que são pulverizadas, né, no mercado. Quem pegar, pegou, quem não pegar, não pegou. Esse tipo de ameaça não tem, ela não é tão complexa, ela é mais numerosa que complexa. E ela não tem necessariamente um alvo, um endereço. Então, igual eu comentei, quem pegar, pegou, certo? Quando a gente vai trabalhar na segunda camada, essas ameaças elas ainda são um pouco numerosas, né? Menos que as ameaças commodities, só que essas aqui elas têm adição de código evasivo, de técnicas evasivas, justamente para poder burlar a segurança que você tem dentro do seu ambiente. E na camada 3 a gente tem ameaças direcionadas, ameaças mais complexas, que tem além do código evasivo, de repente técnicas de persistência, ou de repente um ataque direcionado. Então, um ataque direcionado é um ataque direcionado a um setor, alguma indústria, uma empresa, algum ator dentro dessa empresa, né? E aí, por ator, pode ser endpoint, usuário, servidor, enfim. Tá. E a Kaspersky, ela traz conscientização em cada camada. Porque a gente entende que, assim como conscientizar os usuários é importante para você poder fortalecer o seu usuário, é importante que a gente faça a conscientização e fortaleça também o nosso time de TI. O time de TI, ele é a primeira camada de proteção. Então, às vezes, por um olhar mais crítico do nosso time, a gente vai conseguir entender, de repente, um ataque antes dele começar. A gente pode, de repente, verificar um indicador de ataque, né? Ou, de repente, um programa. Às vezes eu tenho uma proteção mais tranquila, mais básica, que não vai trabalhar com ameaças evasivas,
E aí, o meu time de segurança, meu time de TI, ele vai olhar e vai falar assim, putz, aqui tem um programa meio estranho, né? Tem uma comunicação meio estranha, né? E aí a gente consegue aumentar e fortalecer nosso time de TI, tá? Então, e aí quando a gente chega aqui nesse ponto, além de fortalecer nosso time de TI, a gente também fortalece a nossa gestão, né? Os nossos CISOs, os nossos CSO e etc, né? É, e aí é bacana eu apontar um negócio que a gente vai falar do treinamento Situ, tá? Que é o nosso treinamento focado para o time de TI. E para quem tem Kaspersky Next EDR Optimum, vai ganhar esse treinamento, tá bom? Faz parte do licenciamento do EDR Optimum, o treinamento Situ, que é o treinamento que eu vou comentar agora, tá? Então, quem tiver EDRO tem direito ao treinamento, tá? O Next EDRO vai ter direito ao treinamento. E é legal quando a gente fala do treinamento CITO, a gente pega a expertise da Kaspersky. A Kaspersky hoje é um dos maiores fabricantes, um dos maiores players de proteção para endpoint do mundo, né? A gente identifica em média por dia 4.000 ataques, perdão, 400 mil ataques por dia, né? A gente tem um catálogo de malware gigantesco, com quase 1 bilhão de malwares catalogados. Então, a gente tem muita expertise e muito know-how, né? E a gente entende que a diferença, né? A gente entende qual que é a diferença entre um comportamento seguro e um comportamento arriscado. E a Kaspersky, ela entende essas nuances, né? Às vezes a gente pensa que, nossa, esse usuário tem um comportamento arriscado. E não é arriscado, ele é seguro, porque a gente tem que olhar do ponto de vista de segurança. Tá? Então a ideia do Cito é aumentar o skill de segurança do seu time de TI, né, trabalhando métodos, formatos, entregas, níveis de dificuldades em vários módulos, para a gente pegar aquela empresa que está crescendo a segurança, aquela empresa que tem um time de TI e está começando a olhar um pouco mais para a segurança, então passa a ter um time híbrido, né, de TI, de SI, vai ensinar a ter ao time em si ter um olhar um pouco mais crítico para a segurança. Tá? Então essa é que é a ideia. A ideia é que dentro do awareness da Kaspersky, nós temos o Casap, né, que a gente já realizou um webinar do Casap, né, 2 semanas atrás, falando sobre treinamento para usuários, conscientização para usuários, para todos os usuários. Né? Então são níveis de treinamentos, né, são níveis de conscientização para os usuários. Tá? Aqui a gente não vai falar de nada técnico, a gente vai falar de segurança para usuários. Então, ensinar o usuário a identificar um possível phishing, ensinar o usuário a questão de navegação web, proteção de senha, proteção de endpoint de celulares, né? Então, vai cair em Casap. Dentro do Cito, a gente vai trabalhar um pouco diferente. Como ele é focado para o time de TI, a gente vai falar de um ponto de vista mais técnico. Então, a gente vai olhar para ferramentas que não são necessariamente da Kaspersky, mas que vão ajudar o seu time de TI a incrementar o conhecimento em segurança dele. Então, identificar, de repente, uma comunicação suspeita, identificar um processo que esteja rodando, que é um processo suspeito. Então, processos de encriptação, processos de utilização, de repente, de memória, processos em memória, né? Então, entender esses pontos, porque quando ocorrer um incidente dentro do nosso ambiente, normalmente, né, se você não tem um time de segurança ainda, você está montando, quem vai receber esse incidente é o time de TI. E aí a gente precisa ensinar o time de TI que quando ocorrer um incidente, quando tiver alguma coisa errada, não é só a gente reiniciar, que normalmente é isso, né? Ah, tá dando ruim aqui, reinicia, né? E aí fica tudo bem, não é assim, né? Então, se tem alguma coisa dando errado, a gente tem que verificar. E a gente pode verificar de várias formas. A gente pode utilizar a ferramenta da Kaspersky para utilizar. Na verdade, a ferramenta da Kaspersky ela vai servir como meio da gente fazer um possível threat hunt, um scan anti-malware, uma higienização, né, do ambiente em si, mas a gente pode olhar outros pontos também, né, para a gente poder confirmar se é ou não um falso positivo. Porque se é uma ameaça evasiva, a gente tem que entender que o scan anti-malware ele não vai pegar, isso de qualquer fabricante, o scan anti-malware não vai pegar, só que ele vai deixar alguns rastros dessas ameaças evasivas, né? Então, uma visão mais crítica do time de TI vai ajudar muito nisso. Então, o Cito ele vai trazer exatamente isso, tá bom? Então, ele vai trazer ferramentas
cada ferramenta vai ter sua finalidade, mas são ferramentas para conscientização do time de TI, de certa forma, que vai mudar a visão do cara de TI, jogar um pouco mais para a segurança para ele identificar. Você vai capacitar a primeira linha de defesa na resposta para incidentes cibernéticos, né? Então, o cara ele vai entender o que está acontecendo e aí ele pode utilizar a Kaspersky para fazer o seguinte: Endpoint Security. Olha essa pasta aqui, quarentena esse cara para mim. Olha, tem um programa aqui, vou fazer um scan nessa área crítica. De repente eu tenho uma área que está marcada como exclusão e essa área acabou sendo infectada. Então eu vou tirar essa área da exclusão e eu vou fazer um scan nela. Eu vou utilizar o EDR para eu fazer um IOC no meu ambiente, né? Então tem vários meios que isso aqui vai apoiar o seu time de TI. O principal deles, que eu reforço muito, gente, é a questão da visão estratégica voltada à segurança, tá? Então a gente reduz o número de incidentes causados por erro de configuração, que tem muito disso, né? Às vezes tem alguns incidentes que são causados por erro de configuração, erro de topologia, né? E aí a gente tem que trabalhar com as exclusões, whitelists, etc. A gente pode reduzir com uma visão, na hora da gente montar nosso ambiente, ter uma visão um pouco mais voltada para a segurança e falar, poxa, isso aqui não é uma boa prática. Eu não preciso necessariamente fazer isso. Eu posso montar de outro jeito. É um pouco mais trabalhoso? Normalmente é. É um pouco mais trabalhoso, só que é mais seguro, tá? E aí desenvolver um pensamento crítico realmente. E aí, quais são os módulos que a gente vai trabalhar, né? Hoje são 6 módulos, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá? Mas nós temos um módulo de software malicioso, nós temos módulos de PUPs, né? Que são programas potencialmente não unwanted, né? A gente não quer, né? A parte de phishing, incident response, ou SINT, né? Então, parte de verificação de phishing, a parte de verificação de resposta a incidentes, a parte básica, né? Então, fundamentos de investigação também entra. E aqui a gente vai olhar outras ferramentas, igual comentei. Então, por exemplo, o que eu vou mostrar para vocês vai ser o módulo de software malicioso. Tá? Então a gente vai olhar, por exemplo, o Process Hacker, o AutoRun, o Fiddler, né? Mas a gente também vai olhar, de repente, em outros lugares, em outros módulos, outros programas, né? Então a gente tem aqui o Vírus Total, o Event Log Explorer para investigação básica. A gente vai aprender a utilizar Google Docs, né, na parte de phishing e incident response, tá? Lembrando que é legal a gente falar, gente, que nesses módulos aqui, a gente vai ajudar o time de TI a ter uma visão para segurança, tá? Não é nada aprofundado. Beleza? A gente não vai escovar bit. A gente vai ensinar fundamentos de segurança para dar essa visão crítica para vocês, beleza? A Kaspersky possui outros níveis de treinamento, tá? Onde a gente consegue ir aprofundando cada vez mais a parte de threat hunting, por exemplo, incident response e outros meios na parte de segurança, beleza? Então, aqui é um primeiro nível que a gente vai trabalhar em conscientização do time de TI, né? Então, ensinar o time de TI a olhar a segurança do papel deles, né? No papel deles. Então, a gente tem aqui a parte de software malicioso, né? Então, heurística básica, vamos olhar indicadores de ransomware, né? A gente vai ver, por exemplo, ataques de DDoS, né? Então, ele entra aqui nesse ponto, né, para identificar. Então, às vezes, tem um ataque de DDoS que está passando e a gente. De repente a gente não está vendo. Então, aprender a utilizar ferramentas que vai falar assim: olha, tem aqui uma atividade anormal, né? Tem aqui uma anomalia na nossa rede. Né? Então, como é que a gente vai conseguir resolver isso? Né? A força bruta para HTTP e HTTPS. Né? Então, se tiver alguém tentando entrar via força bruta, a gente também tem que aprender a identificar isso. Né? E não só isso, mas também olhar, por exemplo, o AD. Então, aprender a analisar o AD, né? Ensinar o seu time de TI a analisar um AD e identificar se esse AD ele é potencialmente fraco ou não. Se ele tem alguma conta que pode ser utilizada como brecha como vulnerabilidade, né? Uma conta fraca que pode ser usada para intrusão, uma conta que tem uma senha fraca ou que tem uma senha desatualizada. Isso vai ajudar muito o time de TI a criar processos. E processos é muito importante para a segurança, gente. Quanto melhor for o processo que nós tivermos, quanto mais amarradinho ele for, menor é a brecha, como é que eu vou explicar? A proteção da superfície de ataque vai estar mais completa, tá? Senão vai ter áreas descobertas, beleza? Então aqui na parte do PUPS a gente vai olhar a parte de exploits, a gente vai aprender a trabalhar com sandboxes, né? Então tem esses pontos, né, que a gente vai conseguir olhar.
Investigação básica, né? Então vai ter ali análise de log de Active Directory, vai ter ali verificação, então a gente vai poder tirar de repente um snapshot, né? Tanto de memória quanto de disco e analisar esses caras, né? A gente vai chegar nisso. Né? Então a gente tem esses módulos, né? E esses assuntos dentro de cada módulo, beleza? Então, e como que vai funcionar, gente? Como que vai funcionar essa utilização, esse treinamento, né? Que eu falei que a gente vai fazer tudo, mas é legal a gente entender como que a gente vai fazer. Então eu vou mostrar aqui a console, tá? Então, nós temos aqui ah, os módulos que eu comentei, né, de treinamento, tá? Então, segurança de AD, né, phishing ou Cint, poops e exploits, segurança de servidor. Então, pode ver que a gente tem aqui algumas coisinhas a mais que estavam além do PPT que eu mostrei. Por que que isso acontece? Kaspersky ela está sempre atualizando. Então, os métodos de treinamento são atualizados, as ferramentas são ferramentas atualizadas, tá? Os exemplos que a gente vê aqui são exemplos de vida real, tá? São exemplos que são utilizados na vida real, só que é o que ocorre na vida real realmente, né? E uma vez que você finaliza o treinamento, né, que você conclui todas as sessões, você tem direito a um certificado, tá? E quem que pode fazer isso, igual eu comentei, né? Quem tiver o EDRO ganha esse treinamento. E como que vai funcionar? Todo mundo que for admin, tá? Todos os admins da sua console vai ter direito ao treinamento, beleza? Então, se a console tiver 5 admins, todos os admins vão ter direito a treinamento CITO. Show de bola? Vamos dar uma olhadinha aqui num treinamento e vamos ver o que a gente consegue fazer dele, né? Eu acho legal mostrar para vocês como que vai funcionar, né? Então, vamos entender toda a carinha dele, ó. Então, essa aqui é a carinha, tá? Do nosso sítio online. Eu trouxe aqui a parte de software malicioso. Vamos brincar aqui um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho aqui a ferramenta, né? Então, ele vai trazer aqui um ambiente demo para a gente, né? E aqui a gente tem alguns programas e a gente tem aqui alguns pontos que a gente pode utilizar, tá? Então, é bem fechadinho, né? São programas que dá para utilizar, mas a ideia é que ele vai direcionando você para resolver o problema, né? Então, quem já leu isso daqui já viu que tem um processo malicioso rolando aqui. E como que eu vou saber o que que é um processo malicioso, como que isso vai funcionar, o que que eu tenho que fazer? Eu não sou um cara de segurança, eu sou um cara de TI, né? O que que eu vou fazer? Ele vai ensinar você aqui, tá? Então, software malicioso. O que que é um software malicioso, né? Ele vai te ensinar todo o fundamento, ó, desde o comecinho, a gente vai passando, a gente vai olhando, né? Então, ó, ele vai ensinar a gente a utilizar o programa. Então, aqui ele mandou a gente utilizar o Process Hacker, né? E aqui ele vai mostrar para a gente como que o Process Hacker funciona, o que que você tem que fazer, né? Ó, ele vai ensinando você, tá? E beleza. Uma vez que a gente leu tudo isso, a gente já consegue entender qual que é o software malicioso, qual que é o processo malicioso. Então, olha só que legal. Ele te dá acesso ao programa. Então, o programa está aqui rodando, ó. Tem um monte de aplicação rodando, né? Pode ver que parece um pouquinho com o nosso gerenciador de tarefas, né? Então, tem aqui o gerenciador de tarefas nosso, aqui do próprio Windows, né? Então, quem tiver aqui vai ver ali a semelhança, né, do que tem, ó, o PID tá aqui e tal, tudo bonitinho. E aqui pelo processar que a gente vai entender um pouquinho mais. Então, por exemplo, qual desses caras aqui é quem ele está falando que é malicioso? É um cara que não tem descrição. Então vamos pegar aqui, ó, descrição. Esse aqui não tem descrição. Então qual que é o processo? 1559? Vamos ver se é o processo 1559. 1559, executável de system, né? Respondeu. Beleza. Olha só que legal, passei. E aí ele vai passar você para uma outra fase, para você permanecer com a visão crítica e dar um up, né? Então, o que que a gente vai aprender nessa parte, né? Compressão de processo. Então, como que funciona, o que que é, blá, blá, blá. Ele vai passar tudo isso daqui para gente, tá? E ele vai explicando. Aqui tem um monte de tela preta, mas ele vai explicando tudo, tá, gente? Então, ele vai mostrando aqui já para gente, tá? Então, vamos entender aqui, ó, por exemplo, ó, assim como na primeira tarefa, você vai abrir o Process Hacker, mas vamos encontrar um processo comprimido com localização suspeita. Vamos abrir esse cara aqui. Processo comprimido, a gente vai ver que é um desses aqui. Ele não é confiável, ele não tem nada, descrição está estranha,
Eu acho que é esse cara aqui. Responder isso. Então, olha só que legal. Ele vai direcionando. E, gente, é assim para todos os módulos, tá? Ele vai dar para vocês um ambiente, uma orientação, o que que você vai poder fazer ou não, tá? Ele vai ensinando tudo bonitinho. Ele vai falando o ponto de vista do hacker, né? Então, aquele cara, então, qual que é o ponto de vista do hacker? A gente precisa entender para a gente conseguir se proteger, né? Então, o hacker, ele vai tentar montar um programa com algum determinado código, que o código vai fazer X coisa, né? Então, o que que ele vai fazer, né? Então, tem um processo que está criando uma comunicação de rede com domínio suspeito. Esse pode ser um código. Então, o hacker ele coloca dentro do malware, né, dentro do vírus, né, dentro do trojan, enfim, coloca lá dentro do software dele uma comunicação para um ambiente suspeito. E aqui a gente consegue ver. Então, eu tenho aqui processos, serviços, rede e disco. Então, em serviços eu vejo o que está rodando. Em rede eu vejo para onde que ele está se comunicando. E disco, o que está sendo gravado. E aqui, novamente, ele explica tudo isso, tá, gente? E aí, vamos entrar aqui em rede e vamos dar uma olhada se a gente tem aqui alguma coisa suspeita. Então, aqui a parte de endereço local, endereço remoto. Vamos ver se a gente acha aqui alguma coisa. Olha, tem um cara aqui que tá meio estranho, ó. Então, a gente vai entender nesses cursos que uma comunicação para um arquivo aleatório desse, possivelmente é malicioso. Então vamos lá ao processo. Achei aqui o processo. Ó, ele tem aqui indicadores de que ele não é confiável. Vamos ver se é esse cara. É esse cara. Então, vejam como é simples, né? A gente está aqui ao vivo fazendo um treinamentinho, né? É um treinamento que eu acho muito legal, para ser sincero. Eu gosto muito, né, de fazer esses caras. Então, por exemplo, aqui ele vai ensinar sobre assinatura digital, né? Então, como que eu verifico a assinatura digital, né? Mas, Felipe, você só mostrou pra gente coisa que você acertou. E como é que funciona quando você errar? Vamos ver. Então, eu vou pegar aqui esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó, tá tudo certinho, hein? Aparentemente, ó, tentativas restantes, duas. Não é esse cara. Então, ele vai falar pra gente, ó, tá errado. E é isso. Ele já te ensinou como ver, e esse é o desafio. Você tem aqui um ambiente que você pode, por exemplo, às vezes estar olhando um software errado. Então você está olhando aqui em um outro software que você não sabe se é o cara certo, né? Só que, poxa, eu não entendi. E eu vou ficar parado nisso? Não, ele vai permitir que você tire algumas dúvidas, né? Então você quer uma dica? Vamos pegar aqui uma dica. Organize os processos de acordo com o status de verificação. Inicie o processo hacker e organize os processos. Então ele vai ensinando aqui a gente, né? O que que a gente pode fazer. Então, processos de verificação. É isso, né? Beleza. Temos aqui algumas coisas aqui. E vamos vendo qual que pode ser esse cara. Vamos aqui em propriedades. Não pode ser esse cara. Vamos tentar esse aqui. Propriedades. Também não pode ser esse cara. Beleza, organiza o processo de acordo com o status de verificação. Temos aqui alguns caras não verificados, mas não pode ser esses caras. Então, vamos pegar uma outra dica. Determine e insira o PID do processo suspeito. Então, qual que é o processo suspeito? Vai ser um desses caras aqui. Vamos identificá-lo. Verificação. Vamos ver se é esse carinha aqui. Eu acho que não é. Vamos ver. Acertamos. Então, ele vai ensinando a gente, né? E tem outros meios, tá? Não é só colocar o processo, só colocar a informação. Aqui tem alguns pontos que, por exemplo, ele vai ensinar você a fazer uma análise real. Então, por exemplo, ele vai falar, né? Finalizamos a sessão 1, tal, você vai ter aqui algumas tarefas, tal, que você vai precisar olhar. Então ele vai falar assim, olha, veja a parte de heurística, que ele vai ensinar aqui pra gente, toda a parte de heurística,
o que rola, o que não rola, tudo bonitinho, tá? Então, alguns módulos são um pouquinho maiores, né? Porque aqui que vai mostrar pra gente a parte de informação em si, tá? Aqui que é a documentação do treinamento. E aqui é a prática, tá? Então ele vai falar aqui, por exemplo, veja um processo que pode ser malicioso e veja, por exemplo, sintomas. Quais sintomas que você está olhando para você poder eleger esse cara como malicioso, né? Então a gente vai ver, por exemplo, que tem um cara que ele vai estar, deixa eu ver, esse aqui, por exemplo, 20 e 28. Por que que eu vou eleger esse cara? Ah, esse cara ele tá comprimido, que ele tá roxinho, ele tem um grande esforço de CPU, que ele tá aqui se esforçando bastante a CPU. Vamos ver se é isso? Não é isso? Então, beleza. Então a gente vai ver outros caras. E aqui ele vai moldando a gente para a gente conseguir fazer uma verificação, tá? Uma análise real. Então vamos ver, por exemplo, um cara que não está confiável. Não pode ser esse aqui. Opa. Então, 1482. Ele está causando um grande esforço de CPU. Ele está comprimido. E ele não tem certificado. Então, ele não tem. Não possui descrição também, né? E não tem. Deveria ter origem, nome. Ah, não possui uma assinatura digital. Vamos ver se é esse? Opa, acertamos. Beleza? Então, ele já vai mostrando pra gente. E aqui a gente tem o nosso relatório do que a gente acertou, de quantas, né? Então, aqui a gente tem as informações, né? A próxima sessão a gente vai falar de encriptação. Então, verificar, por exemplo, quando que está rolando uma possível criptografia no nosso ambiente. Então, aqui a gente vai falar sempre de malwares suspeitos, né? Malwares é, 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 que estão ali, né? Análise de malware, né? De software malicioso, tá? Mas a gente pode, por exemplo, dar uma olhadinha aqui em segurança do Active Directory. Cliquei ali, ele vai abrir o mesmo ambiente, tá, gente? O mesmo ambiente. Então, deixa eu só mostrar mais esse aqui para vocês. Eu gosto muito de mostrar, de realmente tangibilizar a ferramenta para a gente ver como é legal. Vamos repetir aqui. Para a gente ver como é legal, que a gente realmente ganha um ambiente, né? Homologado ali pela Kaspersky. A ferramenta ela é 100% SaaS, tá? Ela é totalmente cloud. Então você não precisa, Felipe, eu vou ter que separar de repente um servidor e instalar todos esses caras aí. Não precisa. Você tem direito aqui no ambiente cloud, tá? E aqui, por exemplo, a gente já não olha mais para Process Hacker, né? O Process Hacker, ele é um software para olhar aplicações, tá? Ele vai olhar processos. Aqui a gente vai olhar outras coisas, né? Então, ó, quais são os primeiros 3 caracteres da senha do administrador local, né? Então, como é que a gente vai ver isso? Vamos tirar aqui a dúvida. Ah, já está aqui mais para o final. Vamos voltar lá. Verificar vazamentos de senhas. Mudar etapa. Vamos lá para o começo. Então aqui, ó, ele vai falar assim, ó, utilize a API tal, 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 tal. Veja esse cara aqui, número de repetições da soma. Então ele vai falar assim, olha, você vai utilizar uma API aqui. Então aqui a gente vai ter uma API dentro desse carinha aqui do I have been pwned, né? Vai, por exemplo, permitir que a gente olhe Pingcastle, que é uma outra ferramenta muito bacana, tá? Aqui vai permitir que a gente olhe, por exemplo, faça uma análise de arquivos CSVs, tudo no seu devido momento, tá? Nada aqui, por exemplo, aqui ele está pedindo para eu olhar uma API. A API eu vou utilizar por fora, né? Vou utilizar por fora a API para poder compor, né, esse treinamento. Tem aqui a apresentação também, que tem a mesma coisa, tá? Sempre vai ter essa verificação, tá? Ele vai ensinando a gente ali o que a gente tem que olhar. Então, ele vai trazer aqui por fora o I have been pwned, né? Onde a gente vai ter ali a API, a gente vai poder olhar tudo isso. E aí, uma vez que a gente passa, ele vai mandando a gente olhar outros arquivos, tá? Mas, por exemplo, a gente pode fazer tudo por aqui, tá? Igual eu comentei de todos os módulos, tá? Cada módulo vai olhar um programinha distinto. Felipe, aprendi a mexer nesses programinhas, aprendi a analisar, tirei meus certificados, cumpri todos os módulos. O que eu faço? Né? Como que eu vou trazer isso para o meu ambiente? Voltar aqui. Os programas que vocês forem utilizando, vocês podem baixar no ambiente de vocês e vocês podem utilizar no ambiente, tá? Sempre importante a gente ressaltar que baixem
realmente da origem correta, né? Não vai pegar um process hacker do baixa aqui, por exemplo, né? É recomendado que evitemos fazer isso, né? Mas process hacker do próprio process hacker a gente consegue baixar, né? Por exemplo, igual eu comentei, né? O Ping Castle, vocês podem baixar também. O Google Docs é online, né? Então a gente vai olhar, a gente vai aprender a trabalhar com o Cint, né? Então o Cint é legal porque a Kaspersky ela vai ensinar vocês a utilizarem outras inteligências de código aberto, como por exemplo, agora me fugiu a memória, que é o I/O, mas outras ferramentas, né, de código aberto, ou a própria ferramenta da Kaspersky, tá? Que é o nosso OpenChip. Então vocês têm direito também de utilizar, tá? Isso todo mundo tem, tá, gente? Não precisa ser necessariamente, não precisa ter necessariamente produtos Kaspersky para utilizar o OpenChip, né? Então se jogar lá no Google lá openchip.kaspersky, ele já vai trazer esse site aqui para vocês. O que que é legal desses sites? Justamente as verificações que ele vai permitir. Então você pode jogar um arquivo aqui e fazer uma verificação dele. Então vamos fazer aqui um teste, vamos ver esse carinha aqui. Vamos analisar. Ele vai fazer uma análise do dado, tá? Então ele vai trazer o hash do dado, ele vai trazer todas as informações, vai falar se esse cara se ele é conhecido como algum software malicioso ou não, tá? Então pode acontecer, por exemplo, de eu olhar aqui e eu ver que esse cara ele realmente é malicioso, ou de eu ver que de repente o cara não é, né? E claro, a gente tem outras informações, né? Então, aqui, essa parte aqui é a página inicial, né? Então, na página inicial, nós temos aqui o mapa mundi, né, com incidência, né, de ransomware, exploits, web threats. Então, tem aqui as incidências no mundo, né, desse, dessa, desses filtros, né, digamos assim, né, quais países, quais são as principais ameaças, né? Então, a gente vê muito aqui a parte de criptografia, a parte isso aqui é ransomware também, né? Então, trojans, né, de bloqueio, de acesso remoto, eles têm aqui, né? E eu posso também olhar, por exemplo, posso fazer um lookup aqui de endereço web, tá? Então eu posso, por exemplo, pegar esse cara aqui, eu vou ser audacioso, eu vou olhar o ambiente da Kaspersky na própria Kaspersky. Vamos fazer aqui. Aqui, vamos dar um OK aqui. Vamos dar uma olhada. Aqui, ó, ele já trouxe aqui que o reporte para esse endereço web, ele é bom. Então, o domínio cito.cloud.kaspersky, né? Quem tá registrado no nome de quem, né? Então, tá registrado aqui no nome da Kaspersky, né? Quando que foi criado, quando que foi utilizado, até quando está válido, o que tem aqui a mais, né? E a gente, claro, a Kaspersky ela oferece o chip, né, como um produto, né? Aí é um produto modular, né? Daqui 2 semanas a gente vai ter um treinamento para falar só do chip, tá? Só do Thread Intel, que aí a gente entra nessa parte de Premium Content, né? Onde a gente vai conseguir trazer muitas informações sobre um determinado arquivo ou um determinado endereço. Então imagine que de repente nós façamos a gente receba via e-mail um anexo meio estranho e a gente joga esse anexo aqui para saber se o cara ele é malicioso ou não, tá? E a gente vai conseguir entender de várias formas, né, a construção desse arquivo. Pelo chip, né, pelo Thread Intelligence Portal em si, não o Open, a gente tem direito também, inclusive, de uma sandbox cloud, tá? Onde a gente vai ter ali print screen de tela, né? Então a gente vai ter ali vários pontos. Mas o OpenChip, ele já serve meio que como um MoSint, né? Uma inteligência de código aberto, para que a gente possa fazer as verificações, tá? Então, a utilização do OpenChip com a verificação desses módulos já vai dar para o seu time de TI uma visão mais voltada para a segurança e vai aumentar, consequentemente, a segurança do ambiente de vocês. Beleza, gente? Gente, creio que seja isso, né? É bem legal. Eu gostei muito de mostrar para vocês o ambiente funcionando, né? As VMs que a Kaspersky vai oferecer para cada módulo e como a gente vai conseguir utilizar. Beleza? Então, cada admin aí, quem tiver Kaspersky Next, o EDRO aí, quem for admin aí tem direito já a esse treinamento. Show de bola? Vocês temos alguma Obrigado aí pergunta? pelo pessoal que mandou perguntas aqui no chat. Temos algumas perguntas sim, Felipe. Bem interessante essa plataforma, gostei bastante dessa forma que traz uma simulação, né, de um Uhum. desktop ali, toda gamificada, achei bem legal mesmo. Temos aqui algumas perguntas, então, o Ademar Nunes, ele está querendo saber se é possível ter acesso ao trial.
É sim. Entre em contato com o time da Dinamio e vamos dar uma olhada na trial para você, tá? Não sei se você já tem alguma ferramenta da Kaspersky, igual eu comentei. Se você tiver o Next DRO, você já tem direito ao produto, tá? Se não, se você quiser a trial para você poder entender como funciona, tá? Dá um toque pro time da Dinamio pra gente poder liberar essa trial para você, tá? Que aí você consegue ter acesso ali a alguns módulos, beleza? Show de bola. Giovanni Cerqueira está perguntando aqui, o Endpoint Security Cloud possui direito a esses treinamentos também? O Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro tem direito ao treinamento CITO. Tá? O Endpoint Security User e o Endpoint Security Plus não tem direito. E aí, quando você fizer a atualização para a linha Next, tá? Você pode fazer a atualização para o Next DRO e passar a ter direito a esse treinamento. Beleza. Ó, o Lucas Ferreira mandou aqui uma dúvida bem interessante. Estou começando com um programa de conscientização de segurança aqui na minha empresa. E quais os módulos de treinamento da Carspers que você acha que eu devo priorizar para a galera do suporte técnico? Ah, legal. Vamos lá. Trabalhando com conscientização para a empresa, é legal que você utilize duas ferramentas da Kaspersky. O Casap, que eu comentei, e o Cito, tá? O Casap ele vai prover treinamentos, tá, para todo o seu time para todos os usuários da sua empresa, em vários níveis distintos. O Cito você vai direcionar para o seu time de TI, tá? E aí o Cito, cara, fala para o pessoal fazer todos os módulos, beleza? Porque você pode começar, por exemplo, com um módulo de software malicioso, tá? E aí depois você pode ir direcionando, de repente, é que vai variar muito do seu setor. Mas você pode começar com software malicioso, depois segurança de servidor e segurança de AD. São pontos mais comuns. E depois você vai para os outros três, tá? Você pode trabalhar dessas maneiras. Beleza. A Laís Lima está perguntando aqui: se a gente receber um e-mail suspeito, qual seria o passo a passo ideal para análise e resposta usando as técnicas de phishing e OSINT do treinamento? Beleza, vamos lá. Se o seu usuário recebe um e-mail suspeito, ele tem que ter a consciência de direcionar para o seu SecAdmin. Beleza? Então, ou para o analista de segurança que seja, mas ele tem que poder direcionar aquele e-mail suspeito para alguém poder fazer análise. Do lado do time de TI, a primeira coisa que deve ser feito é uma análise do endereço e uma análise do anexo. Tá? Para essa análise, você pode utilizar as OSINTs, né? Então, tem o próprio OpenTip, tem uma outra OSINT que me fugiu realmente o nome, me perdoem, eu acabei esquecendo realmente, mas vocês podem utilizar, né, essas OSINTs justamente para você saber se esse arquivo ele é conhecidamente como é, se ele é realmente conhecido. Shodan, gente, Shodan é o nome. Tá? Então vocês podem utilizar também o Shodan, por exemplo, tá? E com ele vocês saberem se aquele arquivo, se aquele anexo, o hash daquele anexo, ele é reconhecido como um malicioso, tá? Se não for conhecido como malicioso, a gente tem outros meios, como por exemplo, utilizar uma sandbox. Então vocês podem utilizar uma sandbox para você submeter esse arquivo à execução, vocês vão forçar a execução desse arquivo, e aí a sandbox ela vai devolver para a gente um veredito. Tá, então, e dependendo do sandbox, claro, vai trazer outras informações. Então, vai trazer, por exemplo, relatoria do que ocorreu, snapshots, né, da máquina virtual, se houve comunicação ou não, quais TTPs do Mitre foram utilizadas, né, durante a execução lá nesse ambiente simulado. Tá, então, vai passando por esse. Então, do lado de TI, é esse tipo de análise, do lado do usuário, ele ter a consciência de direcionar esse e-mail para o time de segurança. Show de bola. A Mariana mandou aqui: Felipe, para os administradores de sistema, qual que é a importância de analisar os logs do PowerShell e como que isso pode ajudar na segurança dos servidores? Tá, vamos lá. Quando a gente fala de analisar log, é um pouco complicado porque a gente precisa ter um interpretador. Então a gente vai precisar de um CIEM, a gente vai precisar de uma ferramenta de log analyzer, não dá pra gente ir no bruto ali e identificar alguns pontos, a menos que a gente esteja procurando alguma coisa, tá? Procurar uma coisa diferente de analisar tudo. O que que essas ferramentas, né? O que que esses módulos eles vão trazer pra gente de verificação? Eles vão ensinar a gente a entender o que que a gente tem que buscar. Então, putz, eu preciso buscar um log específico, alguma alteração de registro. Eu posso ir lá nos logs do meu servidor e buscar esse cara. Eu tenho que fazer uma análise dos logs para saber se tem algum indicador de ataque. Então, você precisa de uma ferramenta para você poder analisar esses logs. Felipe, quais são essas ferramentas?
pode ser um CIEM, por exemplo, pode ser um XDR, tá? Por exemplo, pode ser um log analyzer mais bruto, né? Mais voltado só para essa análise mesmo, para trazer informações que depois você correlaciona com outras informações. A ideia do treinamento é que permita que vocês, através de várias origens, consiga identificar e correlacionar, falar assim, pô, beleza, essa origem desse log aqui, com essa comunicação aqui, com esse programa aqui, vou fazer um match, vou entender que é malicioso e eu vou conseguir dar um up, né? Não preciso necessariamente. Putz, eu não tenho como comprar nem como operar um CIEM agora. O CIEM é uma ferramenta cara que demanda muito para uma implantação e que precisa de alguém pilotando aquele CIEM, né? Então, putz, eu não tenho como fazer isso agora. Então, beleza, capacita seu time de TI para ele conseguir entender essas origens, pelo menos de forma manual, tá? Então, dá para trabalhar dessa maneira também. Legal, Felipe. Levantou aqui uma dúvida do Nabílio Souza. No treinamento é falado qual é a melhor forma de usar a sandbox Kaku para analisar um arquivo suspeito? Vamos lá. Nesse treinamento, ele vai ensinar você a utilizar o Cuco, tá? Utilizar ali essa sandbox. Ah, a parte de melhores práticas, melhor forma de utilizar o sandbox, sempre vai variar do que você está querendo, tá? Então, qual que é uma dica que eu deixo, tá? Pega essa sandbox, né? Sempre busca uma sandbox cloud, tá? Eu sempre recomendo. Se não, separa um servidor, coloca uma sandbox nesse servidor e veja o que ela entrega para você de informação. É isso que é importante para uma sandbox. É o que é a informação que ela vai dar, tá? Então, putz, ela vai trazer os prints para eu saber se está rolando alguma coisa ou não. Ela vai trazer os logs. Ela vai correlacionar com o MITRE, que é importante. Então, por exemplo, se você roda um arquivo numa sandbox e esse arquivo ele utiliza, por exemplo, uma técnica de deixa eu pensar aqui, uma técnica de leitura e encriptação. Beleza? A sua sandbox ela vai devolver como malicioso, ok? Mas o que que fez lá dentro? Porque uma coisa é você devolver como malicioso e falar que é só malicioso, outra coisa é você falar que é malicioso e explicar o porquê. Então a sandbox ela tem que devolver isso, tá? Então ele vai ensinar você a utilizar, a utilizar a sandbox, a utilizar essas ferramentas em si, mas a ideia é que você tenha um senso crítico de você saber o que que você tem que extrair. Então eu vou utilizar uma ferramenta, o que que eu espero dessa ferramenta? Até porque, às vezes, você tem uma outra ferramenta dentro do seu ambiente, que seria uma ferramenta concorrente, por exemplo, né? Então, putz, Felipe, eu não vou utilizar o Process Hacker, por exemplo. Eu tenho uma ferramenta que analisa processos aqui dentro de casa que já é homologada. Então, eu vou utilizar essa ferramenta, já homologada na minha empresa, para eu poder fazer a verificação dos processos, né, para eu poder olhar tudo isso. Só que eu vou ter o senso crítico que a Kaspersky está me dando, usando de exemplo o Process Hacker. Então, vou ter um senso crítico para olhar um processo comprimido, para olhar um processo que não tem assinatura, um cara que está, por exemplo, suspeito. Né? Então, ter essa visão independente da ferramenta que você for usar, tá? Você pode usar a Sandbox Cuco, você pode usar a Sandbox da Kaspersky. A Kaspersky ela tem duas sandbox, uma local e uma em cloud. Não importa qual sandbox você vai usar, o importante é você saber o que você está querendo extrair com aquela ferramenta, tá? E isso vale para toda a ferramenta, tá bom? Beleza. Inclusive, pessoal, se tiver de repente alguma outra dúvida aí que vocês tenham, a gente fica à disposição no e-mail, tá? comercial@diname.com.br. Chegando aqui então nos momentos finais, aqui uma última pergunta do Marco Aurélio. Se tivermos um problema no AD, como que o treinamento da Kaspersky pode ajudar a identificar e corrigir essas vulnerabilidades? Legal, é muito boa pergunta. É legal a gente entender um ponto, gente. Esse treinamento da Kaspersky, ele não vai fazer uma análise do AD para entender problemas na estrutura do AD, tá? A minha árvore do AD ela não está devidamente configurada ou devidamente estruturada e eu tenho algumas brechas ali dentro, vulnerabilidades CVS, vulnerabilidades CVS, né, já registradas, com CVSS alto, por exemplo, né, com ranking alto de vulnerabilidade. A gente não vai olhar isso. O que a gente vai ensinar ao seu time de TI cara, olha o seu AD e veja contas que são possíveis brechas de entrada, contas que são possíveis, que podem ser utilizadas por atacantes para intrusão. Então você vai ver uma conta que ela está desatualizada, que ela está com uma senha que ela está vazada, ou a senha ela não está devidamente protegida, né? Muitos desses treinamentos
principalmente o treinamento de AD, ele vai ensinar vocês a estabelecer processos, igual eu comentei. Então, um processo de atualização recorrente de senha, um processo de gerenciamento de pets, um processo de cobertura de perímetro, um processo para incident response, um processo para threat hunt, são processos que, conforme você vai aumentando a maturidade da empresa em segurança, você vai estabelecendo esses processos. Tá? Você vai, por exemplo, o que acontecer se o que eu devo fazer, o que meu time de TI vai fazer, se eu tiver de repente um surto de vírus. E o que que eu vou considerar como surto de vírus? Eu posso considerar, por exemplo, um surto de vírus, é, três endpoints dentro de 1 minuto com, de repente, com algum incidente. Então, se 3 endpoints derem incidentes, eu vou considerar como um surto. 3 ou mais, no caso. Né? Então, o que que eu vou fazer? Né? Eu vou alterar essas políticas, eu vou isolar todo mundo, vamos tirar os cabos, vamos fechar a empresa, vamos tacar fogo, o que que a gente vai fazer? Então, a gente vai estabelecer um processo para isso. E esse treinamento ele vai ajudar muito nisso, tá? Então, processos é sempre para manter o seed de segurança, tá? Todo processo de segurança ele vai sempre trabalhar para manter a confidencialidade do que ele está protegendo, a integridade do que ele está protegendo e a disponibilidade daquilo que ele está protegendo. Então é sempre importante manter esses três, né, manter esse seed, né, manter esses pilares e estabelecer processos para que esses caras não sejam perturbados. Assim a gente mantém a empresa sempre em pleno funcionamento, né, mantém ali tudo funcionando da forma que deveria funcionar e tudo disponível quando deveria estar disponível. Tá, então é sempre legal deixar isso claro, que essa visão vai ajudar muito na construção de processos, tá? Vai ajudar muito na proteção, né? E claro, em alguma verificação posterior, de algum incident response que tem uma parte ali que é legal você, por exemplo, conferir no registro se tem alguma coisa, ou conferir de repente se não tem mais nenhum processo rodando. Né? Então você vai lá, você vê se não tem realmente nenhum processo. Não tem processo, o ambiente está limpo. Né? Então você vai ajudar muito para um double check também. Né? Então é mais para esse ponto. Né? Mudar a visão do time de TI para a segurança em si, gente. Para olhar tudo. Olhar processos, olhar, conscientizar as pessoas, utilizar as tecnologias que a gente tem à disposição, né? Focar realmente em manter um ambiente íntegro. Beleza, Felipe, obrigado pela tua colaboração, tá? Pela tua disponibilidade aí, pela tua apresentação, obrigado pela parceria. Obrigado, pessoal, você também que nos assistiu. Peço que respondam o formulário aqui que a gente tem, que está sendo enviado aqui no evento. A gente fica à disposição para recebê-los também através do comercial@dinamio.com.br. Se tiver dúvidas, outros projetos voltados aí para a segurança, para a infraestrutura, buscando serviços, algum apoio que vocês precisem aí para potencializar, trazer melhores resultados, enfim, crescer a TI e a segurança da informação de vocês. Estamos aqui para recebê-los, tá? E siga-nos nas redes sociais, o Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, ficamos à disposição, tá bom? Obrigado, gente, até uma próxima, até mais. Valeu, gente. Obrigadão.